Olá, seja bem-vindo ao programa Conectados. Aqui você fica por dentro das novidades do universo da tecnologia. Dia 25 de outubro é comemorado o Dia do Dentista. E nesta edição convidamos o professor e odontologista Hugo Vidotti para falar sobre o uso da tecnologia na saúde bucal. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Hugo Alberto Vidotti é mestre e doutor em Ciências Odontológicas Aplicadas na área de concentração e reabilitação oral e graduado em Odontologia pela Universidade de São Paulo. Também possui especialização em aperfeiçoamento em próteses sobre implantes. O profissional tem experiência no campo de biologia e prótese dentária, com ênfase em biomateriais. Já atuou na USP como membro titular e membro suplente da Congregação de Conselhos, Comissões e Consultoria. Hugo também já deixou marca registrada como pesquisador visitante na Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, de 2011 a 2015. Atualmente é professor de odontologia na Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, e atende em seu consultório particular em Dracena. Seja bem-vindo, Hugo, ao nosso programa e parabéns pelo seu dia. Obrigado. Fico feliz pelo convite, agradeço a todos. Estou aqui à disposição, espero atender as expectativas. Certo, e para começar a nossa conversa, Hugo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética, o Brasil é o segundo país que mais investe no embelezamento dos dentes. Quais são os procedimentos mais procurados? Olha, veja bem, nós costumamos comentar, tanto com os nossos pacientes, tanto com os nossos alunos aqui na universidade, né? A estética, ela é um valor bem subjetivo, bem dependente do indivíduo, dos valores, das referências e por aí vai. Então, se você pega a estética ocidental, é claramente baseado no padrão estético grego e por aí vai. Você pega uma estética de um país asiático, por exemplo, é totalmente diferente. Não se aplica o conceito de beleza nosso para um padrão cultural diferente. Dessa maneira, que tratamento que vai ajudar o paciente hoje a alcançar esse padrão de estética que você está desejando ou que está, digamos, dentro dos valores, dos padrões do nosso povo, da nossa cultura? Primeira coisa, o que incomoda? Dente desalinhado. Dente escuro. Outra coisa. Ou mal posicionado, ou falta, ausência de algum elemento dentário. E aí você tem uma gama de tratamentos que vão levar a pessoa a ganhar novamente aquele padrão de estética que ela tanto deseja. Basicamente, o que se pode trabalhar para pacientes que não têm ausências dentárias, numa ordem hierárquica. Tratamento com correção de posicionamento, são os aparelhos dentários, clareamento dental, para deixar os dentes mais claros, né, mais brilhantes, etc. E, finalmente, os laminados cerâmicos, né, que são peças cerâmicas que podem substituir forma, prover uma forma diferente, harmonizar melhor o sorriso, etc. Então, basicamente, são essas três opções. Mas, lembrando, o que mais importa é a visão que o paciente tem e o que ele pretende alcançar. Aí o profissional consegue indicar melhor cada tipo de tratamento. Certo. E de que forma, Hugo, que a tecnologia ela tem ajudado na área da odontologia? Que tipo de investimentos têm sido feitos, né, nessa área também? Bom, a atuação odontológica, ela depende muito da técnica. Certo. Dessa maneira, logo, a tecnologia que provê as técnicas para o profissional estar fazendo as abordagens, as intervenções e por aí vai. Então, os nossos instrumentos, nossos materiais, eles nos auxiliam bastante nesse processo. Entendi. A segunda parte da pergunta... Quais são os investimentos que são feitos? Os investimentos, isso. Perfeito. Tá. Se você analisa hoje o mercado odontológico mundial, os valores são grandes, consideráveis, certo. Bem relevantes. Ou seja, existe toda uma indústria investindo pesado em desenvolvimento de novas tecnologias. Certo. Isso em nível global. Tá ok?
Certo. E segundo o professor Gustavo Loger, que é de odontologia também, uma inovação muito recente na área acadêmica são os consultórios acadêmicos, os consultórios móveis, na verdade, que é uma novidade, né? Vamos entender um pouco mais sobre ela. O paciente não precisa se deslocar. Ele tendo limitação, ele estando numa maca, numa cadeira de rodas, ele tendo uma limitação de locomoção, ou até mesmo uma saúde um pouco mais debilitada, como pacientes com Alzheimer, ou pacientes idosos, né, que dependem muito do cuidador, a gente consegue levar esse tratamento para o paciente. Mas as funções são as mesmas da clínica aqui odontológica. Bom, Hugo, conforme o professor, né, mostrado no vídeo, aqui no Brasil apenas 3 universidades possuem essa tecnologia. Quais são os tratamentos que podem ser realizados com esse tipo de equipamento, como se o paciente estivesse realmente em uma clínica? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o exemplo claro de uma tecnologia que realmente vem trazer benefício. O professor Gustavo é um expoente nessa área, meu colega de trabalho aqui na Faculdade de Odontologia da UniOeste e explicou bem, quer dizer, você imagina um paciente debilitado, pensa na sua avó, no seu tio de repente, que está ali acamado, com problemas dentários, com dor, a pessoa já está debilitada e ela ainda não tem acesso a um tratamento dentário e de repente sofre de uma dor, de uma presença de infecção, até o aspecto de autoestima também, a pessoa vê os dentes caindo, os dentes apodrecendo, entre aspas, de repente você usar uma tecnologia dessa é fantástico. Você consegue evitar o deslocamento daquele paciente que está acamado, por exemplo, para um centro de atendimento. Então você democratiza o atendimento. Essa é uma tecnologia que a gente tem que bater palma em pé ainda. Vamos dar uma pausa e na sequência você fica por dentro sobre o uso da tecnologia no sistema público de saúde e como ela pode ter acesso. É no instante. Estamos de volta e aqui ao meu lado está o professor e odontologista Hugo Vidotti, que veio conversar com a gente sobre a tecnologia e a saúde bucal. Já discutimos sobre os investimentos nessa área, benefícios e também métodos utilizados a partir dos novos recursos. O Dr. Hugo também falou a respeito do preparo dos profissionais para fazer uso dos equipamentos odontológicos. E para continuar, vamos mostrar uma reportagem sobre os avanços no tratamento ortodôntico por meio da aplicação da tecnologia. Na tela do computador, o software mostra a imagem da boca do paciente. Em seguida, o dentista movimenta todos os dentes que precisam ser corrigidos. Com apenas um clique é possível planejar e simular como será o novo sorriso ao fim do tratamento. É o sistema mais avançado, né, de procedimento de correção de posicionamento de dentes, que é um sistema internacional, é um sistema americano, que se chama Invisalign, que é o tipo de tratamento que engloba a maior quantidade de tecnologia possível, que nos permite fazer uma série de previsões, inclusive, do tipo de tratamento ortodôntico que vai ser realizado. Essa técnica é uma das inovações da odontologia. Apesar de custar cerca de 40% a mais que os métodos comuns, ela tem agradado muita gente. Cada paciente tem motivo próprio para buscar pelas plaquinhas de alinhamento. Não sofri nada, é bem tranquilo, inclusive você nem percebe que eu estou de aparelho. Melhorou demais o problema que eu tinha com o dente e foi muito tranquilo o tratamento, assim, não teve dor, não precisei vir trocar nenhuma placa, nada de dificuldade. O Invisalign ele é muito mais
mais sutil na parte de sensibilidade quanto à ativação do aparelho. Vai ter um pouco de sensibilidade, cada troca de placas que a gente fala é uma movimentação. Como eu usei o convencional e usei o Invisalign, ele é bem menor. O cirurgião dentista destaca que há uma grande diferença quando se fala do acesso à tecnologia. Enquanto no Brasil ainda é utilizada a radiografia, nos Estados Unidos o método adotado nos consultórios já é a tomografia. Eu moldo o paciente, eu mando isso para os Estados Unidos e isso vira uma imagem digital. Nos Estados Unidos, e vai se tornar realidade no Brasil, eu espero em breve, o paciente senta na cadeira, eles têm uma tecnologia, né, à disposição, que o paciente senta na cadeira, eles pegam uma câmera intraoral, um scanner, o paciente senta na cadeira, o profissional passa essa câmera dentro da boca, esta imagem que é tirada da boca do paciente, ela já se torna, just in time, quer dizer, na hora, ela já se torna uma imagem digital. As pesquisas na área odontológica são constantes, tanto na parte cirúrgica quanto na ortodôntica. A tecnologia está sendo muito usada na odontologia para prevenir, tanto que a gente usa em crianças pequenininhos, parte de limpeza, aplicação de flúor e outras aplicações de materiais para prevenir que aquele paciente tenha ou alguma cárie ou precise utilizar algum tipo de aparelho ou fazer alguma cirurgia futuramente. Bom, doutor, esse tipo de tecnologia mostrado na reportagem já é realidade no Sistema Único de Saúde? As pessoas já têm acesso a tratamentos mais modernos, como no sistema público? Olha, como qualquer processo de amadurecimento, de aplicação em clínica, toda tecnologia nova exige esse processo de maturação e de se tornar disponível. Então, é uma tecnologia fantástica, como bem mostrou o professor Rota, em estágios de aplicações, digamos, iniciais. Então, o sistema público, ele acaba incorporando ao longo do tempo tratamentos que ao longo do tempo se tornam consagrados, correto? Então, provavelmente, num futuro, quiçá não tão distante, pode ser que seja incorporado. Hoje no sistema público, por exemplo, nos CELs, Centros de Especialidades Odontológicas, os pacientes têm acesso a tratamento dependendo da cidade, do coordenador de saúde, tratamento com implante dentário, tratamento com prótese, etc. Então é um processo que tem que haver uma maturação da tecnologia para, após isto, a incorporação em um sistema de saúde. E como que os profissionais, doutor, eles se preparam para fazer o uso desses equipamentos e quais são as exigências do Conselho quanto aos procedimentos executados? Bom, por isto existem cursos de capacitação, de atualização, de especialização. Todos esses cursos e treinamentos, eles são regulamentados pelo Conselho de Classe, Conselho Odontológico, correto? Dessa maneira, o dentista se habilita ou não a executar estes procedimentos que, porventura, ele não tenha tido durante a graduação. Um exemplo, tecnologia de tratamento endodôntico, tratamento de canal. Hoje existe um processo de tratamento de canal absolutamente diferente do que há 10 anos atrás, quando eu me formei. Super avançado com relação a quando eu me formei. Os alunos da UNOeste, por exemplo, eles têm isso como conteúdo na grade curricular da graduação. Eles não precisam fazer um curso após a formação para ter a capacitação para usar esse tipo de tecnologia. Eles já saem daqui fazendo o uso dessa tecnologia. Se na faculdade o aluno não teve esse tipo de conteúdo, legalmente ele já não poderia estar utilizando, ele teria que se capacitar com um curso externo. Mais ou menos por aí. E dados do Conselho Federal de Odontologia apontam que os brasileiros não vão ao dentista, por falta de acesso ou dificuldades no agendamento, sendo que 68% deles não sabem que têm direito a um tratamento odontológico público, e que também podem ir atrás disso, O que tem sido feito para reverter essa situação? Muito bem. Tanto o Conselho de Classe quanto as associações de classe, quanto as próprias universidades, vêm incutindo essa ideia na população. Nós tratamos aí de uma questão educacional. E a odontologia vem feito um papel bastante importante. As diferentes instituições
Universidade, conselho de classe e o governo também vem, ao longo dos anos, orientando e buscando passar informações para a população para que a pessoa tenha a tomada de consciência. Principalmente questão de prevenção, o importante é a tomada de consciência do autocuidado e etc, ok? Vamos dar mais uma pausa e já voltamos para falar da tecnologia na saúde bucal. Continue conectado. O Conectados está de volta e nessa edição estamos discutindo sobre o uso da tecnologia na área odontológica. Aqui ao meu lado para falar sobre esse assunto está o Hugo Vidotti, cirurgião dentista. Já tratamos sobre as aplicações dos recursos tecnológicos na saúde bucal e também sobre o acesso da população a tratamentos por meio do sistema público. Agora vamos à dúvida do pessoal sobre esse assunto. Roda a primeira pergunta. Meu nome é Vinícius Becker, eu sou estudante de matemática e eu queria saber o seguinte: o que dificulta o aumento dos consultórios móveis para os dentistas? Então, doutor, qual que é o impacto, da implantação desses consultórios, dessa inovação para os dentistas? Primeiro, é uma tecnologia nova, o custo provavelmente não é um custo ainda tão praticável, digamos assim. E também a questão do próprio profissional estar conhecendo esse tipo de recurso. Como você bem comentou, poucas faculdades no Brasil divulgam esse tipo de recurso. Então eu imagino que é simplesmente um tempo de maturação realmente. Que a ideia é ótima, a aplicação é ótima. Então com o tempo provavelmente é uma coisa que vai ser inserida. Eu acredito que muito em breve, tomara, inclusive, que isso, entre no sistema público de saúde, que seria uma ferramenta essencial para a promoção de saúde para a população em geral. Certo. Vamos à segunda pergunta, então? Meu nome é Matheus. Eu queria saber como estão as tecnologias para quem quer tratar, assim, lesão de dente quebrado, dente, assim, que precisa fazer um reparo. Doutor, no caso do Matheus, o que pode ser feito? Fantástico, fantástico. Esse é o tipo de tratamento que está consagrado há anos. Então hoje nós temos vários recursos para resolver esse tipo de caso com previsibilidade, ou seja, a gente tem segurança de que esses tratamentos terão uma performance a longo prazo adequada, que vai durar bastante e que vai ficar bonito bastante tempo. Tanto usando materiais à base de resina, que são as resinas compostas, quanto materiais cerâmicos. Ambos são excelentes materiais e excelentes técnicas para resolver esse tipo de problema. Então é um problema que ninguém precisa ficar sem dormir por conta dele. Certo. E agora a última pergunta. Meu nome é Milena Oliveira, tenho 18 anos, faço fisioterapia e eu queria saber quais são os tipos de clareamento dentário e se tem algum avanço tecnológico nessa área. E aí, doutor, tem alguma solução para a Milena também? Tem sim. Perfeito, ótima pergunta. Clareamento dentário é muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. Basicamente é um gelzinho que você aplica no dente e ele clareia, ele remove aqueles pigmentos que deixam o dente escuro. Então, ok? Hoje em dia a gente faz isso com bastante segurança. Existem algumas maneiras de se executar o clareamento dentário. Uma delas é o clareamento que nós chamamos de caseiro, outra é o clareamento de consultório. Muitos casos você acaba aliando o de consultório com o caseiro, tá ok? Certo. Com relação à eficácia, isso depende do cirurgião dentista que está indicando o tratamento, controlar. Qual que é o problema? As pessoas tentarem se autoclarear. E aí aumentem muito o risco de lesões à própria pessoa.
problemas dentários, sensibilidade, dores que às vezes não fogem do controle. Então, o papel do dentista é exatamente usar os produtos, as tecnologias disponíveis para fazer o bem para o paciente, porque o paciente por si só ele pode se prejudicar se aventurando sozinho aí nesse tipo de tratamento. Certo. Tá ok? É isso aí, pessoal. Espero que a sua dúvida também tenha sido respondida no programa de hoje. Obrigada, Hugo, pela sua participação. Obrigado você. E o Conectados Edição Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau!